Olá, pessoas! Vamos falar hoje sobre obediência e os frutos da obediência. Quero contextualizar, antes de começar a falar sobre isso, o seguinte: a nossa vida é determinada pelas nossas emoções, pelo que está na nossa mente. Nós já vivemos várias situações que comprovam isso e a mais recente, a pandemia. Tivemos pessoas que passaram muito bem pela pandemia, ficaram ótimas, tranquilas, na certeza de que tudo ia dar certo. Outras pessoas meio pH 7, nem pra esquerda nem pra direita, vamos ver o que vai ser. Tipo, um pouquinho com medo, um pouquinho tranquila, meio anestesiada, e outras pessoas em pânico total. Desenvolveram algumas questões emocionais depois disso. Algumas pessoas fortaleceram os laços familiares, uma vez que ficaram mais próximos, das pessoas da casa. Outras tiveram mais conflitos, aumentou o número de separações. Enfim, cada pessoa, cada família, independente da idade, do lugar do mundo, vivenciou esse tempo de uma forma diferente. Isso é um grande exemplo de como não é o contexto que determina como a gente se sente, como a gente se comporta e o que vai acontecer depois disso, quais são os frutos que a gente vai colher a partir das sementes que a gente tem plantado. Não é o contexto, não é o externo que determina, e sim as nossas emoções. E por que eu tô falando isso? Porque eu quero falar sobre obediência, e a obediência traz como fruto a paz que excede todo entendimento. Traz um equilíbrio emocional, uma segurança em Deus muito grande. Então, independente do que você tenha que, entre aspas, abrir mão para obedecer a Deus, vale muito a pena. Porque não existe nada que você possa conquistar maior do que você ter paz, ter equilíbrio emocional, ter segurança, ter visão do que Deus quer te entregar, ter revelações de Deus sobre coisas que Ele quer que você faça. Enfim, todas nós, só temos a ganhar obedecendo a Deus. E eu quero falar sobre alguns trechos aqui da Bíblia que falam o seguinte, aqui em Isaías 1:11: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Estou farto. Aqui fala do culto hipócrita. Não continueis a trazer vãs ofertas. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Pra gente obedecer a Deus, pra gente dizer que ama Deus, que Deus tá no controle, que Deus é meu tudo, tantas frases feitas, que a gente vê as pessoas falando, para que isso realmente seja verdadeiro, o que demonstra que isso tudo é verdadeiro é quando a gente obedece a Deus. E obedecer a Deus é obedecer a Bíblia, porque a Bíblia diz que Deus exaltou a sua palavra tanto quanto o seu nome. A Bíblia é um manual de tudo que a gente precisa decidir, escolher, todas as nossas habilidades, capacidades estão aqui. Por exemplo, quando alguém fala, eu não consigo resistir a tal coisa, vamos voltar para o nosso assunto de sempre, não consigo resistir ao doce, não consigo resistir ao pão. A Bíblia tem várias orientações sobre isso, sobre que ninguém é tentado além das suas forças, que Deus nos dá domínio próprio. A Bíblia fala que Deus coloca que a vida, que a gente vai estar diante do bem e do mal, escolha, pois, o bem. Tem uma palavra de Deus para Caim, naquele momento que ele se enfurece contra Abel, e Deus fala para ele fazer uma boa escolha. Ou seja, a gente está aprendendo ali que, independente de como a gente se sinta, sempre existe possibilidade de escolhas. Deus nos dá isso. Então, é muito importante que a gente receba as orientações da Bíblia, não só em relação ao que a gente precisa fazer, mas em relação ao que a gente é capaz de fazer. Continuando aqui em Isaías 1, tem várias coisas sobre isso, sobre a hipocrisia, sobre o culto hipócrita, sobre falar coisas que, de fato, a gente não pratica. E aqui no versículo 19 fala assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu amo isso daqui. Existe uma grande revelação aqui, isso é uma promessa muito grande. Comereis o melhor dessa terra significa você vai aproveitar o melhor que essa terra tem, você vai viver o melhor, se você quiser e se você me ouvir. É óbvio que ouvir aqui fala no sentido de obediência, E a gente vê dentro ainda dessa linha de hipocrisia tantos sacrifícios, tantas religiosidades, tantos protocolos, e a Bíblia condena isso diretamente, Aqui em Mateus 9:13 fala o seguinte: misericórdia quero e não sacrifício, Misericórdia no sentido de amor, de justiça, de compaixão. Então é isso que Deus quer da gente, não sacrifício. A Bíblia é clara, não é a opinião das pessoas, é uma orientação, uma ordem de Deus. Misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Então
Então todos nós pecamos, mas o que Deus quer é que a gente peque, não que a gente peque, que ao pecar nós tenhamos a capacidade de ir até Ele, buscar o reconhecimento desse pecado e se corrigir, se arrepender. E tem uma outra passagem aqui que é super conhecida e que eu amo porque eu gosto de ler até o final. É muito comum as pessoas falarem, tem 2 passagens na Bíblia que fala isso, a que eu vou ler aqui é em Marcos 12, 30, fala o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. É só detalhando. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. A Bíblia diz que o coração é a fonte das nossas emoções. Então a gente precisa colocar todas as nossas emoções nesse amor. Você diz que ama a Deus, mas a sua emoção é medo. Você diz que ama a Deus, mas a sua emoção é raiva. Você diz que ama a Deus, mas a sua emoção é ansiedade, apreensão, angústia. Então aqui diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu coração, com todas as suas emoções, de toda a tua alma, sentimento e pensamento, de todo o seu entendimento, ou seja, seu raciocínio, sua compreensão, sua lógica, sua racionalidade. Então ele orienta que a gente o ame no racional e no emocional, no consciente e no subconsciente. E aí vem a continuidade, que é o que as pessoas mais falam, né, mais conhecido: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento como este. Ou seja, amarás o Senhor teu Deus, em primeiro lugar, o teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que esse. Aí na continuidade, no 33, fala o seguinte: amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Excede. Então, nós que amamos a Deus, obedecemos a Deus, procuramos viver dentro dos preceitos de Deus, precisamos entender que amar a Deus e amar ao próximo, amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo, excede qualquer tipo de protocolo religioso que a gente possa fazer. Não adianta ir à missa, não adianta rezar terço, não adianta ir à igreja evangélica, não adianta participar de ceia, não adianta fazer jejum, subir monte, se você não pratica isso daqui. Isso daqui excede holocausto e sacrifício. Não sou eu que estou dizendo, está escrito aqui na Bíblia. Então, a minha reflexão com vocês hoje é exatamente sobre isso, sobre não negligenciarmos isso daqui por achar que a gente faz algumas outras coisas e a gente está compensando isso daqui. Não, eu não coloco toda a minha emoção, não coloco todo o meu entendimento, se eu não tenho entendimento, eu busco mais para entender. Se eu leio uma Bíblia numa versão e não entendo, eu vou procurar outra versão na internet, em outra Bíblia, vou ouvir uma pregação, vou ouvir um padre, vou me confessar, sabe? Vou futucar isso daqui até eu entender que eu estou evoluindo e crescendo no amor a Deus de todo o coração, de todo o entendimento. Isso daqui é necessário, não sacrifícios. Se você diz que ama a Deus, não consegue perdoar uma pessoa, fala mal das pessoas pelas costas, você julga as pessoas. Eu tenho uma dificuldade muito grande com isso. Eu criei uma forma de me comunicar com Deus, eu falo assim: JCC está submetida a JC. JCC é julgamento, crítica e comparação. Está submetida a JC, que é Jesus Cristo. Então eu passei uma vida julgando, comparando e criticando, e é algo que eu me coloco em submissão o tempo todo para que o JC esmague o JCC, sabe? Porque é exatamente o que tá falando aqui. Se eu não consigo praticar isso, eu não torno essas palavras aqui verdadeiras na minha vida. E se eu não torno verdadeiras, eu me dou conta de que isso não é verdadeiro hoje. Na data de hoje, eu preciso não me conformar com isso, não negligenciar isso e buscar isso incessantemente. Não achar que porque eu faço outras coisas, eu tô compensando isso daqui, porque a Bíblia é bem clara. Não existe mandamento maior do que esse. Então, ou a gente busca obedecer isso daqui, ou a gente não deve viver iludido achando que tá tudo ok, sabe? Então, talvez a palavra hoje seja um pouco direta, mas é o que Deus colocou no meu coração pra falar aqui hoje, pra vocês e pra mim também. Um beijo.